Esse jeito do Juninho é fantástico, né? Deus abençoe. Você que o acha esquisito, ele já foi um dia esquisito. Ele era esquisito quando usava todo esse dom e talento que recebeu para o Deus errado. Agora não. Agora ele deixou de ser esquisito e passou a ser ungido, né, irmão? E é bom tê-lo entre nós. E é bom saber que toda essa alegria que brotava nos palcos, rodando o Brasil, adorando a um Deus que não vê, a um Deus que não ouve, a um Deus que não salva, agora foi transformado em expressão de adoração para um Deus que vê, para um Deus que ouve e para um Deus que salva. Você que está aqui hoje, deixa eu dizer algo muito assim, extraordinário, do fundo do meu coração. Deus ama você do jeito que você está e do jeito que você é. Mas Deus ama você assim, demais, para permitir que você continue sendo a mesma pessoa. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar o seu jeito de ser. Ele quer fazer de você uma nova pessoa. Ele quer iniciar uma nova página. Ele quer escrever o seu nome, não numa galeria da fama, mas Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. E a Bíblia diz que esse livro da vida, cujo nome é lavrado, não é lavrado com tinta de caneta, que pode ser rasurado ou apagado. Esse nome que é lavrado no livro da vida, lá é pintado esse nome com o sangue do Cordeiro. E Apocalipse capítulo 3, versículo 5 diz que o nome que lá está escrito de maneira nenhuma pode ser riscado. A Bíblia diz que ninguém sabe qual é o nome, só Ele. E quando você chegar naquela cidade preparada por Deus para você, saiba que você será chamado por um novo nome. Aliás, você vai receber um novo corpo. Esse corpo defeituoso, tem gente que fica preocupado porque é deficiente, falta um braço, falta uma perna. Fica tranquilo. No céu você vai receber um corpo glorificado, um corpo novo, um nome novo, vestes brancas, mais alvas do que a neve. Você vai poder de alguma forma viver a plenitude do chamado de Deus para a sua vida. Amém, gente? Vamos orar mais um pouquinho? Eu quero habitar com você agora numa palavra, e eu quero pensar com você sobre generosidade, o alicerce da prosperidade. E eu preciso muito que Deus nos visite aqui agora. E eu não queria que você recebesse essa palavra apenas como um arrazoado que brotou da minha mente, ou como assim, uma dissertação do meu pensamento bíblico. Eu queria que nessa hora você fosse habitado, visitado, tocado mesmo, pelo poder do Espírito Santo. Que essa palavra seja recebida por você como uma revelação de Deus para a sua vida, cujo propósito é tornar você uma pessoa melhor, uma pessoa abençoada. Vamos orar. Senhor, é com muita dependência do Teu Espírito que eu imploro, fale conosco agora. Tudo isso que foi colocado aqui, ó Deus, no papel, nada mais é do que um norte daquilo que o Senhor encheu o coração, mas eu sei que o Senhor não está limitado a isso aqui. O Senhor conhece as necessidades que existem dentro desse auditório, e eu te peço, usa agora a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, e traga uma revelação poderosa da Tua vontade. Guarda esse lugar do mal. Ó Deus, existe assim um interesse grandioso do inimigo de perturbar a paz nesse lugar, impedindo que essas pessoas ouçam a Tua palavra e recebam a palavra como terra fértil. Eu te peço, faça calar toda voz contrária à voz do Teu Espírito. Ó Deus, faça cessar qualquer movimento que não seja o movimento da presença do Teu Espírito. Ó Deus, qualquer perturbação que esteja sendo orquestrada no mundo espiritual, que seja desorquestrado em nome de Jesus, que nesse lugar haja mesmo o fluir da paz que excede todo o entendimento. Nos abençoe, porque nós necessitamos muito da Tua presença conosco e também da Tua presença manifesta entre nós. É a minha oração, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, irmão?
Antes de pedir para você abrir a Bíblia, nós estamos envolvidos naquela construção do novo auditório. E assim, você que não conhece a Terceira Igreja, eu não sei se você já teve experiências em outras igrejas. Aqui na Terceira Igreja especificamente, tudo que nós fazemos a partir do recurso que obtemos, ok? Presta atenção aqui, por favor. Ninguém aqui é mais importante nessa hora senão Jesus. Então assim, dá para você segurar só um pouquinho, ok? Já deu tempo de você ir no banheiro, de você beber água. Dá para você segurar só um pouquinho, tá bom? Então assim, nós estamos envolvidos lá com a construção do novo auditório. E eu quero publicamente agradecer a Deus pelo seu envolvimento. Qual foi o seu envolvimento? No último mês nós sorteamos um aparelho de jantar. E assim, a pessoa que recebeu é tão generosa que ganhou o presente e ainda doou para uma família. Olha que coisa abençoada. Você pode dizer amém por isso? Né? Que coisa abençoada. E assim, o seu envolvimento proporcionou à Terceira Igreja disponibilizar recurso para pelo menos mais duas semanas de mão de obra. E nós estamos envolvidos nessa obtenção de recurso. Então, a comissão, a equipe que Deus nos deu para fazer toda a gestão da obra se reuniu e decidiu o quê? A equipe decidiu que a gente deveria prosseguir com um sorteio, né? Assim, foi um resultado satisfatório, só que assim, aquela equipe é cheia de fé, e a equipe sonhou um pouco mais alto, um pouco além. E o que eles decidiram fazer? Compraram uma moto zero, irmão. Compraram uma moto zero, e no dia 11 de agosto nós vamos realizar, coloca aí na tela, por favor. No dia 11 de agosto, é um sábado, nós vamos realizar a Festa das Nações. Vai ser aqui na rua, nós vamos fechar a rua, como fazíamos até anos atrás. Vai ter a barraquinha, as células, cada setor envolvido em uma barraca. E nessa festa nós vamos sortear uma moto 0 quilômetro. E assim, quem ganhar vai estar motorizado. Tomara que tenha combustível nos postos, não é verdade? Para a pessoa abastecer a moto, poder andar com a moto. E eu preciso do seu envolvimento. Agora, eu preciso mesmo. Por isso que eu orei para que o Espírito Santo tocasse em você. Porque eu preciso do seu envolvimento. Nós precisamos vender os bilhetes, né? Trocar os bilhetes por uma oferta. Aí alguém diz assim, mas qual o nome que se dá? Ô irmão, está lá escrito, campanha para a construção do novo auditório. Não tem outro nome. É uma forma que nós estamos encontrando, ok? De poder subsidiar toda a obra que precisamos realizar. Se nós conseguirmos vender todos os bilhetes que já foram impressos, nós vamos conseguir manter em caixa recurso assim, suficiente para 3, 4 ou até 5 meses de mão de obra daquela obra. São 5 meses que nós vamos concentrar força apenas em conseguir dinheiro para pagar o cheque de 20 mil reais que todo mês bate na conta da Terceira Igreja por aquisição daquela área. Então eu queria que você se envolvesse. Como que nós vamos fazer? Os bilhetes, eles serão grampeados. Nós estamos sugerindo que você leve pelo menos 5, ok? Você vai deixar seu nome, você vai deixar seu telefone, porque alguém em 15 dias vai ligar para você e dizer assim, conseguiu? Como é que está? Por quê? Porque nós não podemos deixar esses bilhetes parados na sua mão até o dia 11 de agosto, correndo o risco do dia 11 de agosto você chegar e falar assim, eu não consegui trocar, ok? Então, nós vamos pedir a você que ao final da celebração, você faça mesmo aquela fila assim de entusiasmo e pegue o seu bilhete, vai estar ali na porta, ok? Vai demorar um pouquinho, o pessoal vai grampear, precisa anotar o seu nome, o seu telefone. Eu disse hoje pela manhã e repito, a obra de Deus não deve ser realizada com o muito de poucas pessoas. A obra de Deus deve ser realizada com um pouco de muitas pessoas. Ou seja, todo mundo tem que ter o privilégio de participar. Aqui na Terceira Igreja, olha aqui, nós até esse período da obra, nós temos tido um grupo de irmãos que tem assim sangrado mesmo, sangrado, irmão, sangrado. Tem um grupo de irmãos que assim, não está sangrando, mas está se doando. Mas tem um grupo de irmãos que assim, nenhuma marca está trazendo no corpo. Então, nós somos um corpo, nós somos uma equipe, nós somos uma comunidade de fé. Todos nós temos sido muito abençoados com a visão que Deus tem plantado nesse lugar. Então, eu queria que você se envolvesse. Tem pessoas que ficam tão felizes dizendo assim, agora eu tenho a oportunidade de contribuir, né? Porque eu posso pegar
e de alguma forma ajudar a trocar. Eu sei que você está curioso por saber qual é o valor do bilhete. Eu não vou dizer não, só para você ter curiosidade de ir lá, olhar o bilhete e pegar o seu, tá bom? Então assim, no final da celebração, não vai embora não, tá? Pega lá o seu bilhete, vamos nos envolver. Já dizia Rick Warren, pastor de Saddleback, sul da Califórnia, ele já dizia que juntos nós somos mais fortes. E de fato, nós somos mais fortes. Pelo menos a Terceira Igreja Batista, não posso dizer pelas outras, porque eu não tenho nada a ver com elas. Eu posso dizer pela comunidade de fé que nós fazemos parte. A Terceira Igreja Batista não pertence a uma família, não tem um dono, o pastor não é o dono da igreja. Pelo contrário, né? O dia que a igreja entender que o pastor não está servindo mais, é só pedir para sair, que sai com maior tranquilidade. Então assim, me parece que aquela bênção que Deus entregou não é para um grupo de pessoas, mas é para toda a comunidade de fé. Você pode se envolver nisso, amém ou não amém? Então assim, eu sugiro você também já providenciar a sua carteira, ok? Categoria A, não é verdade, Marcão? Para se você ganhar a moto, ok? Você sair andando. Tem gente que diz assim, eu vou ganhar a moto e vou doar novamente. Olha que coração generoso. Tomara que ganhe mesmo, né? Para a fé dele ser provada na hora que ele tiver com a chave, né? Falar assim, eu vou doar, eu disse que eu ia doar, e eu vou, será que o pastor ouviu quando eu disse que iria doar? Né? Então, tá bom? Deus abençoe. Você que está participando por meio da internet, você também deve participar. E você que desejar criticar, não critica não, irmão. Pega o dinheiro e paga lá o bilhete. Vai ser melhor do que criticar, tá? Abra sua Bíblia, por favor. Eu vou ler 2 versos de um provérbio escrito por Salomão. Eu estou me esquecendo de uma comunicação e eu tenho que fazer. Enquanto você abre aí a sua Bíblia em Provérbios 11, e eu vou ler 2 versos, versos 24 e 25. Ana Paula, nossa líder da Rede Dínamos, ela e toda a equipe do Ministério de Intercessão, né, prepararam nessa tarde assim, um relógio de 12 horas de oração na próxima quarta-feira. E eu vou participar. Então, elas fizeram assim, um planejamento extraordinário. De 30 em 30 minutos, você pode escolher o seu horário, o horário em que você vai se comprometer na próxima quarta-feira, a orar por um motivo específico que também já está impresso ali no papel. Então, você, ao sair daqui, vai lá também, coloca o seu nome nessa caminhada, nessa jornada de 12 horas de oração. Nós já aprendemos que a oração é o combustível que nos mantém alinhado com a vontade de Deus. A oração não traz Deus para dentro dos nossos planos. A oração nos leva, não é verdade? Para dentro dos planos de Deus, tá bom? Então, no final, você pode escolher o seu horário. Provérbios 11, do versículo 24 ao 25, ou os versos, né, 24 e 25. Esse provérbio é um provérbio de Salomão. E eu quero, a partir do que Salomão está dizendo nesses 2 versos, pensar com você sobre generosidade. E eu estou definindo generosidade como o alicerce ou o fundamento, a base para a prosperidade. Se eu fosse aqui, quem deseja ser próspero ou se tornar mais próspero, quem levantaria a mão? Sinceridade de coração, pode levantar. Quem deseja se tornar mais próspero? Levante a mão aí, por favor. É óbvio, né? Eu, por exemplo, eu não seria tão comedido quanto vocês. Eu levantaria as 2 mãos e alguém teria que me prender aí na poltrona, porque eu ficaria até em pé, né? Porque prosperidade, de fato, é muito bom. O difícil é você entender o verdadeiro conceito do que significa prosperidade. Nem todo rico é próspero, ok? E nem todo próspero é rico. Mas todo próspero recebeu de Deus a dádiva de ser habitado pelo dom do contentamento. Quero ler o texto. Preparados? Amém ou não amém? Diz assim a Bíblia, Provérbios 11, 24 e 25. Existem aqueles que entregam generosamente, e porque são generosos,
vem aumentar suas riquezas. Mas também existem outros que retêm o que deveria ser doado. E porque são avarentos, caem em extrema pobreza. E aqui vem a porção. A alma generosa, ou aquele que é generoso, prosperará. E aquele que dar alívio aos que sofrem alguma necessidade, quando necessitar, alívio receberá. A Bíblia fala a verdade ou existe possibilidade da Bíblia falar mentira? É óbvio que a Bíblia é a autoridade máxima no campo da religião, algo infalível, não pode ser contraditório. Pelo contrário, a Bíblia é a palavra de Deus e eu creio exatamente no que a Bíblia está falando. Eu olho para você hoje e assim, eu com muito temor diante de Deus e assim, com muito temor dentro de mim, eu piso num solo sagrado chamado mordomia cristã. Eu quero pensar com você um pouquinho sobre generosidade, esse alicerce para a prosperidade. A cada dia que eu permaneço na minha jornada enquanto líder da comunidade de fé, a cada dia eu me convenço ainda mais de que eu e você, nós somos hoje, nós vivemos hoje o resultado de escolhas que fizemos no nosso passado. Hoje nós estamos exatamente num nível determinado por algumas escolhas que fizemos lá atrás. Você precisa sempre ser lembrado de que você será ou você viverá amanhã exatamente os frutos das escolhas que você fez ontem. Quantas escolhas erradas você já fez, quantas escolhas erradas você já tomou na vida, e eu tenho certeza que se você tivesse a oportunidade, assim como eu, você gostaria de voltar lá atrás, voltar aqueles 30 segundos, voltar aqueles 2 minutos, aquelas 2 horas, voltar naquele semestre, voltar naquele dia, voltar naquele ano e tomar uma outra direção. Sabe, gente, eu tenho aprendido que nós levamos anos da vida. Aliás, alguns levam a vida inteira fazendo escolhas erradas. E porque fazem escolhas erradas, veem a vida passando assim, como vapor mesmo. E nada muda, muita coisa poderia ser diferente se as escolhas fossem numa outra direção. Quantas escolhas erradas você já fez na vida? Quantas escolhas corretas você já fez na vida? Se você me perguntasse assim, me diga pelo menos 2 escolhas corretas que você fez na vida. Eu diria ter saído da aeronáutica, primeiro ponto. Segundo ponto, aliás, primeiro ponto, ter casado com a mulher mais linda do universo. Segundo ponto, ter saído da aeronáutica. Assim, 2 escolhas que eu olho para trás e digo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me permitiu tomar essas 2 escolhas. Tem outras escolhas, mas também, se você me perguntasse, fale um pouco das escolhas erradas que você já teve. Irmão, eu teria tantas aqui. Talvez algumas escolhas erradas que eu mencionasse, você sairia daqui não decidindo voltar nunca mais. Porque assim, a nossa vida é feita de escolhas. Concordam, sim ou não? Você precisou escolher com quem você está casado, e eu peço a Deus que não tenha sido uma escolha errada. Você precisou escolher a comunidade em que você deveria congregar, você precisou escolher de alguma forma o ambiente em que você iria frequentar, ou seja, todos nós somos resultados de escolhas, e a escolha na vida de um ser humano é algo tão sério, tão importante, que dependendo da escolha que você fizer, você poderá passar toda a sua eternidade ao lado de Deus, desfrutando da presença de Deus, ou passar toda a sua eternidade longe de Deus, na companhia de presenças indesejáveis. Me parece que é isso que Salomão está dizendo quando fala acerca da generosidade. Salomão está nos orientando. Salomão está dizendo, a partir do texto que nós lemos, que as escolhas que nós fazemos irão determinar prosperidade ou, de alguma forma, mediocridade. Porque Salomão diz, versículo 24, a quem dê generosamente, e porque escolheu dar generosamente, ver as suas riquezas
aumentando, mas existem aqueles que escolhem reter o que deveria ser doado, e porque retém o que deve ser doado, de alguma forma cai em extrema pobreza. Na verdade, todos, sem exceção, todos optam por escolher o caminho da prosperidade. Acho que esse negócio aqui está me irritando. Está irritando você também? Tá, eu vi. Eu não posso irritar você. É assim mesmo. Ah, mas vai ser. Eu tenho toque, eu já falei. Eu sou doente. Qualquer coisa me incomoda. Um ruído me incomoda. Os irmãos têm que orar muito por mim. Todos nós somos resultado de escolha. Se eu fosse perguntar a você nesse exato momento, olhando para o texto bíblico, qual caminho você deseja seguir? Você deseja seguir o caminho da avareza ou o caminho da prosperidade? É óbvio que todos iriam optar pelo caminho da prosperidade. Ninguém em sã consciência almeja caminhar, trilhar pela estrada da pobreza. Entretanto, gente, o que nós precisamos observar é que existe a premissa na promessa, existe algo que precisa ser cumprido. Não é possível receber a promessa da prosperidade sem obedecer à premissa. A prosperidade passa necessariamente pela estrada da generosidade. Todos nós queremos a promessa, e quando eu falo premissa, o que antecede o cumprimento da promessa. Todos nós queremos o resultado, mas não queremos nos submeter ao processo. Todos nós queremos, de alguma forma, receber as consequências, o galardão, o prêmio da vocação, mas não queremos nos submeter na alta estrada do sacrifício. A generosidade é o alicerce da prosperidade, gente. O texto que nós lemos afirma de forma assim clarificada que é generosidade que produz prosperidade, assim como a avareza produz pobreza. Está no texto. É óbvio que quando eu estou me referindo à generosidade, eu não estou me concentrando apenas no dinheiro, porque na verdade, o que fazemos com o dinheiro é um reflexo da nossa generosidade. Generosidade não se limita ao dinheiro. A forma como eu lido com o dinheiro determina se eu sou generoso ou se eu sou avarento. Generosidade vai muito além. Generosidade vai além das finanças. Generosidade, gente, significa ultrapassar a expectativa do que se espera de mim. Generosidade é o caminhar além. Nós não devemos ser generosos apenas com dinheiro. Nós temos que ser generosos com o nosso tempo, com o nosso talento, com o perdão, com o sacrifício. Normalmente, os generosos são os mais comprometidos. Você consegue compreender isso? Amém ou não amém? Geralmente os generosos são os mais comprometidos. Por quê? Porque entenderam que a generosidade é o caminho da prosperidade. Eu tenho experimentado ao longo da minha vida, na jornada da liderança espiritual, que quando nós abrimos o coração, receba isso em nome de Jesus, quando nós abrimos o coração e as mãos para socorrer os aflitos, Deus abre sobre nós as janelas dos céus. Eu tenho aprendido que é a generosidade, não a usura, que se torna a fonte da verdadeira prosperidade. Algumas pessoas às vezes ficam vendo apenas o resultado que o outro obteve. Por exemplo, que carro bacana, que casa bonita, nossa, mas olha que viagem extraordinária, e aí fica tentando entender por que o outro é tão próspero. Talvez você ainda não entendeu o mistério da prosperidade, porque o seu coração ainda não se tornou um coração generoso. A Bíblia está falando isso para nós. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. E aquele que atende quando necessitar, será atendido. Talvez seja por isso que Jesus, nas beatitudes ou os 10 mandamentos, ele diz que bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você já viu aquela pessoa, por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui assim, irmão Joseni, sofreu um acidente de moto, eu corri lá para o hospital, cheguei lá e já tinha um monte de gente. Resultado de uma pessoa querida.
gente generosa, que o povo quer socorrer, quer se doar, quer estar perto. Mas também eu convivo com algumas famílias que sofrem, porque o ente querido está na pior e ninguém estende o braço para ajudar. Por quê? É bíblico. Os misericordiosos alcançam misericórdia. Quem não é misericordioso, quando necessita, não alcança a misericórdia. Eu quero destacar 3 aspectos da generosidade, assim, aspectos que, na minha opinião, são coerentes com os princípios bíblicos apresentados por Jesus e também pelos seus apóstolos. Primeiro, se você quiser, anote: generosidade é uma semeadura que produz uma colheita farta demais. Generosidade é uma semeadura de uma colheita farta. A palavra de Deus diz: existem aqueles que dão generosamente e porque entregam generosamente vêm aumentar suas riquezas. No entanto, existem também aqueles que retêm o que deveriam doar e por isso caem em extrema pobreza. Irmão, abra o seu coração e aprenda: na economia de Deus, você tem aquilo que você dá e você perde aquilo que você retém. Aprenda. Na economia de Deus, você possui o que você doa. O que você não doa, você não possui. Na verdade, na economia de Deus, o que você não doa, você perde. O dinheiro é como uma semente, e a gente precisa aprender isso. O dinheiro é como uma semente que só se multiplica quando é semeado, gente. Nós vivemos num tempo de usura, de avareza. Nós vivemos um tempo de uma ganância exacerbada, descontrolada, que tem provocado um peso de iniquidade na nossa nação. Tem gente parando, não é por causa de 20 centavos, 30 centavos. Tem gente parando porque não existe mais compaixão nos corações. E é óbvio que eu não estou fazendo apologia a movimento algum. O que eu estou olhando para você e dizer o seguinte: não adianta mudar as leis enquanto o homem não for transformado. Não adianta. O sistema é corrupto e vai continuar corrupto porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não subestime o lugar do dinheiro na sua vida. Não subestime o poder que o dinheiro pode operar sobre a sua vida. Não subestime a importância do dinheiro. Gente, o dinheiro atrai. Atrai ou não atrai? O dinheiro atrai. O dinheiro faz brilhar os nossos olhos. O dinheiro é uma busca de toda pessoa, seja de forma consciente ou inconsciente. Nós temos vários empresários na Terceira Igreja. E eu vejo como os olhinhos brilham quando eles fazem um excelente negócio. Mas vejo também que o semblante fica como de preocupado. Quando diante da ameaça dessa crise econômica, eles percebem os seus negócios indo de mal a pior. O dinheiro atrai, o dinheiro, vocês estão entendendo? Amém ou não amém? O dinheiro é como uma semente, e semente, irmão, só se multiplica se estiver em contato com a terra. O dinheiro é como uma semente, e a semente que se multiplica não é a semente que comemos, nem a semente que guardamos. A semente que se multiplica é a semente que semeamos. É princípio bíblico. A semeadura generosa terá uma colheita farta, pois quem dá de forma liberal, de acordo com o texto, recebe bênçãos ainda maiores. E aí talvez você diga assim: está pregando esse sermão porque a receita caiu e precisa de dinheiro para a obra. Não. Não julgue a Terceira Igreja pela sua mediocridade espiritual. Nós não somos desse tamanho. Nós não estamos falando desse assunto porque precisamos de dinheiro. Graças a Deus, o Jeová Jirê continua sendo o dono desse lugar. Nós estamos falando desse assunto porque Jesus comparou o dinheiro à categoria de Deus. Jesus disse que o dinheiro pode deixar de ser apenas uma questão monetária e se tornar uma divindade quando ele dominar o seu coração. E gente dominada por um Deus que não seja o Deus Yahvé é gente idólatra que vai morrer e vai para o inferno.
Eu gostaria tanto de somente pregar sobre o céu, que o céu é lindo, maravilhoso. Gostaria tanto que no nosso repertório só tivesse uma canção como que nós cantamos aqui hoje. O mercado está vazio. Aliás, é profético isso, né? O mercado está vazio, o trabalho já parou. O martelo dos obreiros, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram o seu labor. Mas toda a terra está em suspense. Por quê? É a volta do Senhor, a parousia. O rei está voltando. O rei está voltando. Acho que a gente pode cantar, não pode? O rei. Vamos ver quem é velho aí. O rei. Não, tá feio, gente. Tá feio. Vamos dividir as vozes, né? Vamos lá? O rei. Cadê o contralto, o tenor? Está voltando. É só mexer com Batista, né? A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Mais forte, o rei. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. E sabe o que eu tenho aprendido? Quando o rei voltar, porque as nossas mãos poderão apresentar, preste atenção, quando o rei voltar, o que as nossas mãos poderão apresentar, não tem a ver com aquilo que o dinheiro dessa terra comprou. Quando o rei voltar, o que as nossas mãos têm a apresentar, é uma multidão de gente que foi alcançada pelo poder do Evangelho, pela instrumentalidade da minha vida. É o próprio Deus que multiplica a nossa semente. Você crê nisso? Diga amém. É o próprio Deus que multiplica, é o próprio Deus que faz prosperar a nossa sementeira, é o próprio Deus que nos abençoa. Irmãos, quando nós abrimos a mão para abençoar, mãos abertas produzem bolsos cheios, irmãos. Porém, o contrário também é verdadeiro. Aquele que retém mais do que é justo reter, cai em extrema pobreza. Aquele que retém, vê vazar entre os dedos as oportunidades, sabe? Aquele que retém é como salário colocado num saco furado. Aqueles que acumulam riqueza, mas são avarentos, preste atenção nisso. Aqueles que de forma avarenta acumulam riquezas e não socorrem o aflito, descobrem que o dinheiro acumulado não pode lhes dar felicidade, não pode lhes garantir segurança. Eu tenho percebido que aqueles que ajuntaram fortunas, que viveram no luxo, que deixaram o amigo, o necessitado à sua porta, estes mesmos descobriram, assim, de forma mais dura na vida, que quando a morte chegar, eles não poderão levar sequer um centavo. Não há caminhão de mudança, irmão, em enterro, não há gaveta no caixão. Eu nunca vi carros funerários puxando reboques. Aquilo que você entrega com generosidade é como uma semente bendita que se multiplica e alimenta milhares. É o próprio Jesus quem disse: há maior felicidade em doar do que em receber. E eu já expliquei esse texto aqui inúmeras vezes. Porque Jesus diz que a felicidade daquele que doa é maior. É simples. É óbvio. Porque quem doa teve o suficiente para suprir a si mesmo e ainda lhe sobrou recurso para ajudar a suprir o necessitado. Quem recebe só tem uma alegria de ser acudido na sua necessidade por um coração compassivo. Mas quem se compadece e é generoso tem duas alegrias: de ver a provisão de Deus sobre a casa dele e ainda de ser a resposta de Deus para amenizar o sofrimento do outro. Quer saber se a sua vida é comprometida com Deus? Olha para o seu orçamento e veja se lá tem algum campo escrito generosidade com outras pessoas. Segundo lugar,
A generosidade não apenas é uma semeadura que produz farta colheita, mas a generosidade, de acordo com o texto bíblico, é uma dádiva que produz prosperidade. A palavra de Deus é clara em afirmar: a alma generosa prosperará, e quem dar alívio aos outros, alívio receberá. Gente, a prosperidade não é resultado de usura, a prosperidade é resultado de generosidade. Se eu pudesse definir, eu definiria que a avareza é a mãe da pobreza, assim como a generosidade é a geretriz da prosperidade. Se existe uma mãe para a pobreza chamada avareza, existe uma mãe para a prosperidade chamada generosidade. Corações, aqueles que possuem corações abertos, corações que foram assim escancarados por Deus, têm mãos e bolsos abertos para socorrer os necessitados. Gente, a contribuição não é um favor que fazemos às pessoas. Contribuir, gente, é uma graça que recebemos de Deus. Você consegue entender? Tem gente que acha, e aqui, presta atenção, tem gente que acha que o fato de contribuir está fazendo algum favor para uma igreja ou para Deus. Acorda, rapaz. Deus não precisa nem de você e nem do dinheiro que Ele te deu. Dar a você o privilégio de participar do que Ele está fazendo, isso é graça, graça sobre graça. Eu tenho aprendido, quando abrimos a mão para ofertar, na verdade estamos investindo em nós mesmos. Deus multiplica a sementeira daquele que semeia na vida dos seus irmãos. Quem dar alívio aos outros, a Bíblia diz que recebe alívio. Irmãos, quando damos a beber a quem tem sede, nós aliviamos a nós mesmos. O bem que fazemos aos outros retorna para nós. Agora aqui, membros da terceira igreja, levante a mão, por favor. Só quem é membro, levante a mão. Aprenda uma coisa: o dízimo não deve ser um teto em que eu paro de contribuir, mas o dízimo deve ser o piso a partir do qual eu começo a doar. Aprenda isso, porque tem um monte de fariseu legalista que diz assim: entreguei o dízimo e agora não faço mais nada, já fiz o que deveria ser feito. E tem gente sofrendo, você tem recurso, mas não faz. Por quê? Entreguei. Dízimo não é um teto para você parar de contribuir. Dízimo é o piso a partir do qual você começa a doar. Você cumpre pelo menos o necessário na lei, depois você se entrega por inteiro. Eu gosto de uma ilustração e eu a separei aqui. E assim, é uma ilustração bem antiga, do copo de leite. Algumas pessoas já devem saber. Essa história diz que um garoto assim de uma família muito pobre conseguiu vencer assim um desafio e começou a cursar lá a medicina. Só que ele era muito pobre e ele tinha que escolher fazer as cópias lá do material na faculdade ou se alimentar ou pegar então a condução, e ele preferiu investir no estudo. E o que ele fez? Todo o dinheirinho que ele tinha, ele reproduzia as cópias do material. E quem já passou aí pelo academicismo sabe que esse negócio gasta dinheiro, não é verdade? Uma vez aquele menino estava tão debilitado, com muita fome, que assim, temendo não conseguir chegar em casa, ele parou no endereço, tocou a campainha e pediu a uma jovem que lhe apareceu um copo com água. Só que aquela jovem olhou para aquele menino e disse assim: esse menino está fraco, não sei para onde ele está indo, em vez de dar água eu vou dar um copo com leite. E aí trouxe um copo com leite, aí ele olha para a jovem assim: mas eu pedi água. Ela disse: não, mas você deve estar precisando de um copo com leite. E aí ele bebeu o copo com leite. A mesma história diz que os anos se passaram, e aquela jovem que ofereceu o copo com leite, por uma questão da vida, foi acometida assim de uma enfermidade muito rara, precisou ser hospitalizada às pressas e foi colocada no primeiro hospital que apareceu, um hospital particular, e agora foi submetida a intervenções cirúrgicas muito caras. E depois daquele pós-cirúrgico, o médico, que era o responsável por ela, foi visitá-la no leito, fazer aquela revisão, e agora ela já assim, recobrando a sua memória, retomando a sua consciência, olhou para o médico, disse assim: eu estou muito preocupado, doutor. E o médico disse: não fique, o pior já passou, sua saúde está uma maravilha. Disse: não, mas eu estou preocupada, porque eu não tenho plano de saúde. E eu sei que a hora que a conta chegar,
vai ser muito caro e eu não vou ter como pagar. E aquele médico olha para aquela senhora e diz: fique tranquila, porque toda a sua despesa já foi paga lá atrás com um copo com leite. Aquele estudante de medicina se tornou um dos donos daquele hospital. E aquela senhora que ofereceu o copo com leite, que na época era uma jovem, se tornou uma paciente. Quando necessitou de misericórdia e de alívio, a Bíblia se cumpriu, ela recebeu misericórdia e alívio. Eu caminho para o último ponto. A generosidade, assim, é com muito temor que eu falo esse ponto aqui. Não interprete errado. A generosidade é presta atenção. A generosidade é um empréstimo a Deus. É esse termo mesmo. Eu não estou doido, não. Não fumei nada, irmão. Estou sóbrio. Estou dopado do Espírito Santo apenas. A generosidade é um empréstimo para Deus. Eu sei que você já está doido para ir embora e dizer assim: agora eu vou ficar para ver onde é que ele vai chegar. Por isso que eu deixei por último. A generosidade é um empréstimo a Deus. E sabe, se é um empréstimo a Deus, alegra o seu coração, porque Deus não fica devendo para ninguém. Se você abrir a sua Bíblia em Provérbios 19, 17, você vai encontrar o Salomão dizendo assim, preste atenção. Provérbios 19, 17, Leandro diz assim: quem trata bem os pobres, ao Senhor empresta, e Ele o recompensará. Está lá o texto. Quem atende à necessidade do necessitado, empresta para Deus. E a Bíblia diz que Deus não fica devendo nada a ninguém. Irmão, generosidade é um empréstimo a Deus. O que a Bíblia está dizendo é que quem socorre pobre, quem atende às necessidades do necessitado, empresta a Deus, e Deus jamais fica em débito. Deus sempre demonstra um cuidado especial. Jesus sempre demonstrou um cuidado especial com os necessitados. Gente, é verdade, é Deus que tanto fez o rico, é Deus que fez também o pobre. Mas olha, eu tenho aprendido com um homem chamado Hernan Dias Lopes, um reverendo presbiteriano, e ele diz o seguinte: o pobre é um mistério divino, já o rico é um ministério divino. Nossa. É porque o processamento é lento, né, irmão? O pobre é um mistério divino. O rico tem um ministério divino. Então você que é rico, irmão, agradeça a Deus pela riqueza. Está cheio de rico aqui na terceira igreja. Agradeça a Deus a sua riqueza, mas olha, não faça da sua riqueza uma maldição na sua vida. Use a sua riqueza para promover a glória de Deus. O rico não deve acumular sua riqueza com avareza. Tem gente que não tem onde colocar dinheiro, Maurício. Não cabe mais nas gavetas. A conta bancária não tem nem mais zero para ser acrescentado. E é miserável. Sabe por quê? Porque prosperidade não tem a ver com riqueza material. Tem rico que é pobre, mas tem rico que é pobre. Tem rico que é pobre, tão pobre que ele só tem a riqueza. Não tem mais nada, não tem amigo, não tem familiar, porque ele pensa que todo mundo que se aproxima dele se aproxima com interesse. Mas tem pobre que é tão rico, que mesmo com a falta de verdura nos supermercados, mesmo com a falta dos legumes, ele encontra tranquilidade para dormir, ele tem paz no coração, porque prosperidade na Bíblia não tem a ver com abundância de bens. Prosperidade na Bíblia significa estar satisfeito com a provisão de Deus sobre a vida. Me parece que foi o apóstolo Paulo que diz que quanto mais eu possuo, mais eu devo me entregar. Sabe, gente, eu quero caminhar para o final. O cristão deve ser rico em boas obras. Paulo, quando escreveu a sua carta a um dos pastores novos,
Paulo disse que o cristão deve ser rico em boas obras, ter consciência de que o que recebe com Deus com abundância deve ser compartilhado com generosidade. Gente, isso é como emprestar a Deus. Deus é fiador do pobre, a Bíblia está dizendo isso. Deus nunca fica em dívida com ninguém, Deus não dá calote, a sua justiça é perfeita, a sua misericórdia não tem fim. Deus é a fonte de todo bem, tudo que temos e somos vem dele, riquezas e glórias estão nas mãos dele. É Ele quem multiplica a nossa sementeira, é Ele quem nos acrescenta para continuarmos semeando na vida do próximo, é Ele quem nos faz prosperar como consequência da generosidade, é Ele quem nos paga em dobro tudo quanto ofertamos. Irmãos, alguns cristãos se acostumaram de tal modo com a riqueza que denominam aqueles que nada têm de amaldiçoados. Eu tenho aprendido que bem-aventurados não são aqueles que têm muitos. Bem-aventurados são aqueles que estão dispostos a doar parte daquilo que têm. E eu concluo com uma história. E a história diz que um mendigo passou na porta de 3 religiões. A primeira religião que o mendigo bateu na porta foi a religião do espírita kardecista. E aí o espírita kardecista, olhando aquele mendigo, ele refletiu acerca da sua doutrina, do desprendimento para aperfeiçoamento espiritual. Ele refletiu acerca da sua doutrina, que é baseado em caridade, em boas obras. E aí disse assim: eu vou doar tudo o que eu tenho aqui. Eu vou doar o pão que eu tenho. Eu prefiro ficar com fome e doar o pão que eu tenho. Porque assim, a minha doutrina diz que a salvação é por meio da caridade. Só que esse mendigo, de alguma forma, bateu também na porta do católico. E aí, quando chegou na porta do católico, pedindo pão, o católico, na dúvida a respeito da salvação, se é pela fé ou se é pelas obras, ele diz assim: sabe de uma coisa? Já que eu não sei se é pela fé ou pelas obras, eu vou dividir o pão no meio, eu fico metade e dou outra metade para ele. Por último, o mendigo bateu na porta do evangélico. E aí o evangélico pensou: eu sou salvo pela graça, não tem nada a ver com obras. A história diz que então o evangélico decidiu comer o pão sozinho e se prontificou apenas a orar pelo mendigo. Tem muito a ver com a gente, não tem? Eu concluo dizendo a você que existem 4 tipos de pessoas. Primeiro grupo, aqueles que contribuem para aparecer. Segundo grupo, aqueles que contribuem por obrigação. O terceiro grupo, aqueles que contribuem para barganhar ou negociar com Deus. E o último grupo, aqueles que contribuem com alegria, motivados por uma visão. A pergunta é: em qual grupo você está? Eu não desejo que você saia daqui preso pela avareza. Eu desejo que você saia daqui conhecendo o caminho da prosperidade. E o caminho da prosperidade passa necessariamente pela disposição em se tornar generoso. Amém, gente? Finish well. Termino bem. E eu peço que antes de você ficar em pé para a gente cantar a última canção, você que julgou essa palavra, preste atenção. Você que julgou essa palavra, achando que era uma palavra assim, encomendada, porque a igreja precisa construir e está precisando de mais dinheiro, não. Você julgou muito mal. Porque essa palavra não tem a ver com absorver ou possuir mais coisas. Essa palavra tem a ver em sermos libertos do Senhor errado e nos tornarmos escravos do Senhor correto. Não seja adorador de Mamon, seja discípulo de Jesus. Porque o próprio Jesus disse que ninguém consegue servir a 2 senhores. Por certo, ama um e odia outro. Odeia. Por certo, se dedica a um
e despreza o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Vamos ficar em pé. Não preciso fazer apelo. Eu não preciso fazer apelo. Porque olha para cá. Você sabe debaixo de qual domínio a sua vida está. Olha para cá, por favor. É óbvio que tem alguns que saem daqui reparando qual é o tipo do carro que o irmão estacionou. Mas sabe, gente, muito mais do que reparar o resultado que a pessoa tem, queria que você prestasse atenção. Muito mais do que reparar o resultado que a pessoa tem, seria decidir se submeter ao mesmo processo que a pessoa decidiu se submeter. A alma generosa prospera. O avarento encontra o caminho da pobreza. Que Deus te abençoe.